E se tiver tranquilo de pirataria e não sei o que lá, que parece que tá, ir pra Europa. Hoje acho que tá bom de mas, cara, vai demorar tanto tempo até lá, sair lá o que vai. Só aqui na Bahia você vai ficar 3 anos. Só no pátio o barco vai ficar 6 meses. Não, o pessoal me falava assim, né? Tipo, ficar pelo menos um ano na Bahia. Eu falei, cara, eu já fiz a costa brasileira toda indo devagarinho. Você acha que aqui na Bahia, que é o maior estado brasileiro, eu vou ir rápido, cara? O Lucas está falando aqui, ó, que alguém vai te ligar no canal, velho, tem que fazer um vídeo lá no Caribe. Aí você falou assim, que nada, vou ligar pra Lúcia, você vai tomar uma banho. E como é a vida a bordo, né? Alguns de vocês moram a bordo aqui, né? E, puxa, é uma vida que quem é de fora, às vezes imagina assim um negócio que eu assim, como vocês dormem à noite, como vocês comem, né? E tem muitas coisas parecidas com a vida de casa, mas muitas diferentes também, né? Aqui eu balanço, né? Que eu estou fazendo uma reforma agora na marcenaria e tal, né? Um barco de 88, madeirinha e tal, eu gosto muito. Mas essa foto aí tem Photoshop. Não tem, cara, tem uma arrumação brava pra conseguir ficar assim, porque... arrumado pra quem mora a bordo. Mas às vezes acontece e fica assim, né? E aí eu tô arrumando bastante ele pra a marcenaria, pra ficar muitos anos boa também, tinha algumas partes que precisava. E água, poxa, então, o barco é um laboratório de como funciona uma casa, porque enquanto numa casa você só liga a torneira, paga a conta da... Aqui não é essa dessa, como é que é? Coelva, invada. Lá você tem que dar um jeito de pegar água. Quando você tem um pier, é facílimo, né? Você liga a torneirinha ali, é quase igual a casa. Mas a gente que, por exemplo, meu barco fazia 2 anos que ele não encostava no pier. É só na âncora, ou 8 às vezes. Então, cara, é galão, sempre foi galão, né? A gente fala lá no sul paleteando, né? O galão que bota aqui assim na paleta, né? 20 litros mais caro. 20 litros mais, né? Por isso a gente está sempre preservando a água. E até assim, a torneira de lavar louça é com pedal. Dá pra botar aqui água, tem no meu barco também que abre e sai. Só que no pedal você gasta muito menos, porque você fica com as 2 mãos ali e você controla só a hora que você quer que saia água, né? Mas eu subverti o sistema e hoje também a minha vida está mais fácil porque eu tenho um desalinizador, que ajuda pra caramba. Você o botão fica na cama, assim embaixo, eu estou deitado, assim, aperto o botãozinho e sai fazendo água, né? Não é todo lugar que dá pra fazer água, assim, não dá, mas pode... Pô, assim, tem vários modelos. Os mais antigos, que não tem recuperador de energia, que tem uma bomba de baixa e uma de alta pressão, tipo uma VAP na saída, que a membrana precisa muita pressão, né? Esses gastam bastante. Precisa de um gerador, provavelmente. Mas esses mais modernos, tem de várias marcas, que eu tenho o Schenker, né, o Z30, ele tem um sistema pneumático aqui, ó, que gera essa pressão, e ele só tem bomba de baixa. Isso gasta 4 vezes menos energia. Então eu faço 30 litros por hora com 10 amperes. Pô, 10 amperes é placa solar. Toca assim, eu tenho bastante placa, às vezes meio-dia, 11 horas, a placa solar já encheu, a minha bateria já encheu, dependendo do dia, né? E aí o resto eu fico fazendo água, sabe? E eu e a Ana, cara, a gente gasta uns 20 litros de água por dia, geralmente ligo 1 ou 2 horas do sinalizador. Não, para beber é perfeita, sem gosto, não passa, porque a membrana é 0,7 nanômetros cada fundo, não passa molécula de sal, só de água. E o menor vírus que tem é 20 nanômetros. Então, estando bem, com a manutenção boa, não tem nenhuma contaminação. O pessoal usa osmose reversa para aquela alimentação por veia, assim, parenteral? Parenteral. Desculpa. Então, assim, a água sai perfeita, né? E eu tenho testes também para ver, né? São testes não igual no laboratório, mas eu consigo ver o pH e o total de sólidos dissolvidos. Né? Então a água a gente resolve bem hoje, né? Mudou muito também, né? Hoje em dia, antigamente era mais difícil. Energia, né? Placa solar, 90% da energia é placa solar, mas a gente tem o geradorzinho também e tem o motor, que ele se vira, tipo, a minha mulher, ela quer muito um air fryer, mas aí, tipo, não dá. Mas eu já tive uma máquina de café expresso, Nespresso, assim, né? Mas cada vez que ligar, cara, é um
550 watts. Porque eu ligava, e aí a ventoinha do inversor ligava, e o ponteiro do amperagem no talo, assim, ó, 100 amperes pra fazer um café, sabe? Cara, era um evento, assim, cara, parecia que explodia. Eu tocava no cabo da bateria, porque o inversor aguentava, mas eu ficava prestando o cabo 12 volts ali, né? Mas beleza, não tem... rolava bem. Mas depois trocou para 220 eu não quis comprar outro, né? Achei que era exatamente. Porque era legal, mas é um trambolho, assim, eu preferia mais espaço do que ela, assim. E outra, sair do barco e tomar um café num barzinho, não é só o café, é sair lá, né, e tomar. Então eu acabei deixando esse luxo pra terra. Lixo, né? A gente guarda todo o lixo e leva pra terra, como, né, obviamente. Algumas coisas, né, tipo assim, que são resíduo de comida, dependendo do lugar que a gente está, a gente joga, né, assim, tipo mar aberto, ou lugar mais com limpeza. A gente não gosta de jogar nada assim que fique boiando e, tipo, chegue na praia pra alguém, assim, também, né, não uma questão ecológica, mas uma questão, assim, sei lá, convivência, né, e não tem muito segredo lixo. E uma coisa, a gente vem do mercado, a gente tenta deixar todas as embalagens não necessárias, tipo, nem sempre a gente faz isso, mas a gente tenta, tipo, tudo que é de papelão a gente não deixa, porque tem ovo barato às vezes, por vezes. Você tem a caixa de sucrilhos, pode ir só o saquinho, não precisa ser a caixa, né? Então a gente vai diminuindo os volumes para caber tudo. E uma coisa muito comum na mídia, não vocês que se conhecem aqui, mas pô, essa foto eu fiz quando uma capa de um vídeo que quando rolou a pandemia, o pessoal assim, ó. Os milionários estão vivendo em barcos durante a pandemia. Aí eu, pô, cara, obrigado, eu não sabia que era milionário. E aí eu olhava assim pra galera morando a bordo, um morando no 25, assim, que mal tinha bateria, né? Tipo, outro ali, tipo, algumas pessoas tinham dinheiro, né? Ainda bem, que bom, né? Mas assim, tipo, pô, eu fiquei meio, tipo, não, cara, não é essa a realidade. Você devia ter uma carta, eu fiz um vídeo sobre isso. Mas porque tem diversos estilos de vida diferentes, né? E o pessoal me pergunta... Eu acho que é até o contrário. Pela percepção que eu tenho, quem tem muito dinheiro, grandes barcos, grandes fortunas, eles normalmente não moram a bordo. Exatamente. Às vezes nem levam o barco lá no outro pago para alguém levar, né? Exatamente. Falou milionário do clube. Eu paguei o cara que levar no barco. Não, eu acho que assim, o perfil de quem mora a bordo, pô, até tem algumas pessoas com muito dinheiro, realmente, né, mas não tem de tudo, né, assim, de vários tamanhos, né, e eu acho que o legal é que tem uma convivência muito boa com quem tem muito dinheiro, com quem tem pouco dinheiro, você vê os clubes, as ancoragens, sempre é muito boa, assim, que eu acho que é uma coisa que também em terra a gente devia aprender, sabe, assim, tem uma... E eu notei também que, por exemplo, pouca água, pouca energia... limita, parece tudo ruim, assim, né? E as coisas não são só boas e só ruins ao mesmo tempo, quase nunca tipo energia nuclear. É boa ou ruim? Cara, depende, bomba atômica é ruim, né? Assim, mas tipo, medicina nuclear é massa, né? Tipo, energia nuclear, em muitos casos também, alguns gostam, outros não. Mas eu notei, por exemplo, que na época que eu tinha 25, eu precisava editar os vídeos e não tinha muita bateria. E eu tinha umas horas ali que dava para editar, né? E cara, eu tinha uma eficiência maravilhosa porque me limitou, eu comecei a editar muito mais rápido, focar assim, que antes eu ficava atrasando e demorava horas, e aí por fim gastava muito mais tempo editando e não terminando o que tinha que fazer. E quando tinha limitação, eu vivia muito mais, cara, porque eu sabia que tinha que editar em 5 horas, que eu tinha com o notebook, e aí depois eu ia, sei lá, tomar uma cerveja, ir na praia, sabe? Então eu notei que, ter certas limitações, não, se você ficar encucado com elas, é ruim, mas pode ser algo muito bom, sabe? Para aprender e para mudar, né? Aliás, várias inovações que a gente tem, se for em épocas de escassez, de guerra, ou de problemas econômicos, tipo que era da bolsa, assim, né? Então, a gente pode aprender, né? E também pouca energia não é uma catástrofe, então, assim, né? Dá para aprender com um pouco, né? E eu notei também que a gente é moldado pelo ambiente. Uma coisa que eu notei tinha um amigo querido que ele era um lorde, sabe assim, passava alguém correndo diante dele, atenção capitania, tem um barco ali passando com a velocidade X, tal, não sei o que lá, né, veio assim, até xerifão assim. Aí eu peguei uma carona com ele para São Paulo, cara, o cara entrava
Passava em tudo que era lugar, entrava em canteiro, não sei o que lá, né? Tipo, o cara se transformou. E ele se virava o pateta que vira, o pedestre que vira motorista, né? E eu notei, cara, o mar, não só o mar, mas o ambiente, a nossa alma marinada ali em algum ponto, assim, cara, transforma a gente. E transformou ele mesmo. Ele era uma pessoa bem mais tranquila, bem mais respeitadora das normas, sei lá, enquanto estava no veleiro, sabe? Assim, então, e eu também, eu era uma pessoa, não era esse cara sorridente aí e tal, assim, eu sou uma pessoa má, acho, mas eu era bem mais carrancudo se olhar as fotos assim quando eu trabalhava na publicidade. E eu acho que não é culpa da publicidade também, mas sei lá, é do jeito que a gente se encaixa na vida, né? Então eu gosto muito da versão que eu sou hoje, né, vivendo no mar e com vocês, velejadores, sabe, assim, acho que todo mundo colabora para isso. E o barco, né, cara, o barco é um negócio que, tipo, é muito diferente de todos os outros objetos que a gente tem, cara. Porque, assim, casa, por exemplo, não tem nome, cara, a gente bota nome no nosso barco. Em inglês, é um dos poucos objetos que eu conheço, inanimados, que não é no gênero neutro, não é com it, é she, né? Tipo, então, assim, você nota que não é só a gente que gosta de barco, tem algo ali. A gente sabe que ele não tem consciência, mas quem esteve no barco, no leme, comandante, sabe que ele não tem consciência, mas tem comportamento. Cada barco tem um comportamento, reage de um jeito diferente. Isso dá a impressão, às vezes, que é tipo um cavalo, alguma coisa assim, né? E que é apaixonante, né? Por exemplo, a gente tem, é um membro da família, né? O balanço, pô, a gente pensa às vezes assim, se fosse trocar de barco, meu, dá uma dó. A Ana mesmo dá uma dó assim quando pensa em trocar de barco. E o barco também amplifica quem você é, eu acho. Sabe? Morar a bordo, pelo menos, assim, te dá oportunidade, porque você quebra várias barreiras que numa empresa, por exemplo, você tem um jeito certo de se comportar, tem até um manual, às vezes, de como você deve fazer as coisas e tal, e o exemplo de outras pessoas que você segue, e no barco você tem, eu acho que você é mais solto, assim, para você deixar ser quem você é, sabe? Eu senti isso, eu comecei a notar coisas dentro de mim que eu não deixava aí, comportamentos, assim, jeito de falar, de me portar, que eu sinto que fiquei mais livre no barco. Porque quando no barco você faz um tipo de amigo muito especial. Não que você não faça, eu fiz muitos amigos no trabalho, mas é comum ter assim um personagem, você não sai assim daquele personagem, sabe? Você vai fazer um programa, tem um certo tipo de restaurante que você vai, um certo tipo de roupa que você vai usar. E na vela eu conheci, cara, muita gente, às vezes de uma posição parecida, assim, no trabalho e tal, que estava lá de camisa rasgada na praia, chinelo, eu tô de chinelo agora, assim e tal. E você chega desarmado e faz um tipo de amizade que eu só vi no segundo grau, sabe assim, na infância. Não que eu não tivesse amigos que eu fiz depois, né, mas não desse jeito desarmado e tão, sabe, sem cerimônia, assim. E uma coisa que eu gosto, que pra mim é muito cara, muito importante, pelo menos nessa fase da minha vida agora, quando ir à padaria, deixar de ser uma aventura, está na hora de ir para outro lugar. Porque aí eu acho assim que, não é que você não tenha rotina, mas aquela coisa da rotina de ser maçante, mesmo caminho do trabalho, mesmo restaurante, é uma coisa que, sei lá, há 8 anos eu não tenho, sabe assim? Cada vez que você vai no mercado tem coisas diferentes. Pode ser cansativo para alguns, pode ser que, porque cada vez que você chega num lugar, você tem que se organizar direito, né? Assim, como é que você recebe encomenda, mas eu e a Ana, a gente está tão assim, chega no lugar, ela sabe o que fazer já, e eu gosto muito, porque parece que eu estou sempre de férias, apesar de trabalhar pra caramba, eu trabalho muitas horas por dia, tipo, full time. Mas cada vez que eu vou numa padaria, num restaurante, é tipo viagem de férias, sabe? Assim, você está indo num lugar e dá trabalho, não estou falando que é fácil, mas é uma coisa que eu amo muito. E aí chega num ponto aqui que um pouquinho de historinha, assim, né? Mas a gente, há 2 milhões de anos atrás, surgiu o gênero Homo, né? Sei lá, o Homo erectus, ou não necessariamente esse, mas Sapiens bem depois. O Sapiens começou há tipo 200 mil anos, assim, 300, cada um, né? Estão se descobrindo ainda, né? Aonde? Deixa eu ir para esse lado aqui. De toda essa régua aqui, ó, teve a Revolução Cultural, que é a hora que a gente começou a ver arte, pintura, que foi uns 40 mil anos, 60 mil anos.
o ser humano talvez começou a ser o ser humano moderno, assim, a ter, talvez, linguagem, a gente não sabe, talvez tinha antes, né, não sei. Nessa última pontinha aqui, ó, dos últimos 10 mil anos, dos 2 milhões, a gente deixou de ser nômade. A gente começou a ter fazendas, e que é legal, é maravilhoso, a gente tem a cultura, a gente tem cidades, por causa dessa transição. Mas, de novo, nem tudo que é só bom é só ruim. Que é só bom é só ruim. Por exemplo, o fato de ser sedentário deixa hoje a gente tem que ter coisas. Vai ter que ter dinheiro, né? Tudo custa dinheiro, né? Mas se preocupar também em ser, sabe? Assim, que o ser... Uma coisa muito legal da vela que eu acho que, assim, não que você olhe outro barco e não fale, pô, queria ter aquele barco. A gente faz isso, e é legal também, né? Agora, é muito mais forte, eu acho, você ver alguém que completou uma viagem incrível e fala, cara, eu queria fazer essa viagem, assim, sabe? Tipo, o que a pessoa o que ela realizou tem um valor incrível. E o que cada vez menos em terra eu vejo. Não estou dizendo que não existe, mas, pô, olha assim, influencers de terra, não todos, óbvio, assim. Também não quero querer ter um problema com os outros influencers. Nossa, imagina, pô, tô com uma Ferrari, tô com não sei o que lá. É ruim Ferrari? Não, mas eu acho muito legal na vela a gente ter isso, sabe? Que às vezes eu tenho um russo que deu saiu com 12 pés, 16 pés, e ele tem um valor, tu parava em tudo que é lugar, todo mundo admirava, assim, porque o ser tem um peso na vela. O de Flávio eu entrevistei também, não, foi um senhor que fez um bilhete de fibra no balcão. E é o que eu falei lá no início, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Porque de perto, se a gente está perto demais, a gente não consegue enxergar. E com a nossa vida é assim. Em vários momentos a gente resolve, a gente é muito eficiente em resolver coisas, mas a gente nem para ver onde é que a gente está indo, sabe assim, para que lado está indo, a gente está indo no geral, né? Assim, eu pelo menos, foi a minha experiência, né? E foi um momento que eu pude fazer isso. E aí eu penso assim, ó, como identificar o que vale a pena, né? Onde vale a pena se vale a pena se emaranhar ou não, não tem uma fórmula para dar e acho que ninguém tem. Cada um tem uma sensibilidade diferente, objetivos diferentes, né? Mas, por exemplo, o trabalho, né? Assim, você gosta do seu trabalho ou não? E, alguns têm o luxo de gostar do seu trabalho, outros mais, outros menos, outros suportam, outros ok, né? Mas eu tenho um teste infalível para saber se você gosta mesmo de 100% do seu trabalho. Se você ganhasse 200 milhões na Mega Sena sábado, você ia continuar trabalhando no que você faz? Eu ia. Mas assim, é raro, mas dá pra dar uma pensada, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Desculpa se tá, mas quero te fazer uma pergunta. Eu te faço essa pergunta porque, até pela brincadeira que você fez agora, eu fiz o Loteria da Caixa, eu fui o nome do Loteria da Caixa. Eu vim de Portugal para o Brasil para fazer Loteria da Caixa e eu tive a oportunidade de trabalhar remoto. Eu tinha um Brasil em 32 e optei por morar no bar. Eu não tive um projeto de velejar no bar, mas eu não era sócio do clube, tinha acabado 2, 3 anos e optei, vou morar no bar, vou morar aqui. E vim morar no bar. E eu tive uma sorte que naquela época tinha, que morava aqui, Nelson, a galera aqui vai lembrar, Nelson Lúcia, Weber, Maurício Pegão, era uma galera que morava aqui. E esses caras tinham um projeto igual o projeto que eu acredito que você tem, você tem de estar fazendo aqui. O que é que eu pego nisso? Uma coisa que eu queria que você falasse nisso. Às vezes, até hoje eu moro no bar, né? Desde 2000, isso foi em 2004, hoje 2025, e as pessoas às vezes falam assim, cara, o cara mora no bar, mas é o cara que ele vem fazendo a costa, vai Caribe, ele tem vários exemplos, tem você, tem o Léo, a galera. Então, as pessoas falam, eu moro no barco aqui desde 2004, cara, 2005, e trabalho remoto. E tem uma coisa que realmente eu sinto falta. Eu não tenho um projeto de fazer bosta.
foi uma opção minha de morar aqui, que eu gosto. Mas tem algo que às vezes o mar te dá quando necessário. O mar, você até comentou assim, cara, às vezes eu enchi o saco aqui, pego minha mochila, volto pro meu barco, vou, chego na cidade, parece que completei uma vida nova. Como eu não tenho isso de mudar e eu não estou fazendo a costa, tem horas que eu sinto falta aqui na cidade e a gente dorme sabendo. Eu falo, me completo, ficar 2 dias ali, depois eu passo 10 dias. Como é isso? Como você completa isso numa relação que está você e ela, está fazendo a costa e tem a cidade, mas às vezes não tem uma janela para você fazer? Não, assim, eu me sinto completo morando a bordo, cara. Eu vou para uma pousada, ou fico uma semana, eu começo a ficar irritado, assim. Eu sinto falta do balanço, mas isso é uma coisa muito pessoal, né? Assim, sabe? De repente, pô, tem outras coisas internas que você ama, sabe? Tem gente que jamais moraria em barco também. E quanto a morar num lugar só com barco, eu fui muito feliz morando ali em Paraty, seria aqui também, né? É demais também. E mesmo na Bahia é um lugar incrível, sabe? Você fica aqui direto, mesmo que você não sai, é legal também, né? No clube. Mas eu não sei, eu fico, sei lá, 3 dias fora do barco, já começo a dar um negócio. eu gosto mesmo, sei lá, assim, dessa coisa de ficar... Mas não quer dizer que eu fique só no barco. Pô, eu saio, caminho, vou em um monte de restaurante, vou em, né? É uma vida, assim, passeio também, né? Tipo, e aí, continuando, depois eu vou abrir para perguntas para todo mundo que quiser, estou no finalzinho aqui. E uma coisa que eu sempre me pergunto também, e eu sempre procurei isso na minha vida, e assim, ó, não estou dizendo que eu preciso fazer, porque nem sempre dá certo, e também talvez eu tivesse mais dinheiro se eu não fizesse isso, mas a Hannah Arendt, ela diferenciava o trabalho da obra, né? E trabalho é tipo aquilo que você precisa fazer para sobreviver, né? Tipo, para você pagar suas coisas, para, né? Enfim, tocar a vida para frente. E obra é o trabalho, mas é o trabalho que deixa alguma coisa, ou dentro de você, ou para a sociedade, ou ele tem uma permanência, assim. Para ela, o trabalho ele é uma coisa que se consome. Sabe, você pagou a conta, mas a obra é uma coisa que você deixa para o seu filho, ou é uma memória que você cria e fica dentro de você. Ele é algo a mais para você, isso eu quero para você. Na verdade, para ela, para a sociedade, é o que eu conto para você. Então, tipo, pô, uma coisa, o hashtag Sal para mim tem isso, assim, de obra, sabe, assim, então eu trabalho muitas horas, mas eu canso também, mas ao mesmo tempo tem apesar de cansado, tem aquela vontade de fazer, né, e de seguir. Às vezes, pô, quando eu começava a fazer manutenção, eu pagava para fazer, eu ganhava dinheiro com isso, né, e eu acho que se eu não ganhasse, eu pagaria também para fazer, sabe? E isso é uma coisa que eu procurei muito na minha vida e que a gente encontra às vezes não, em várias fases da vida, né? Não é tudo que eu faço no hashtag Sal também que eu tenho esse sentimento, né, às vezes tem muita burocracia e coisa assim, né, tipo... E outra pergunta que eu deixo é qual a liberdade que você se dá? Porque assim, a gente discute, e com razão, é importante, qual a liberdade que o país dá, né? Tipo, o que você pode fazer, o que não, tem país que tem mais liberdade que outro, e isso é importante, óbvio, mas não é isso que eu quero falar aqui. Mas eu quero, assim, quanta liberdade você se dá? Tendo uma vida mais complexa ou mais simples, ou então às vezes, tipo... preso em, tipo, eu quero ir em tal lugar, mas eu só vou se tiver isso, aquele luxo X, mas aí também você não viaja muito, sabe assim? Ou qual a liberdade que você se dá de fazer uma coisa maluca e tentar mudar a vida e tal? E às vezes a gente vai notar que a gente restringe mais a gente do que essa outra liberdade que seria do governo, não sei o que lá, tá, assim, depende do caso, né? Mas eu notei isso, uma série de coisas que eu me prendia em fazer, agora eu estou mais tranquilo, sabe? Às vezes é uma coisa simples, de ficar de noite na praia, porque antes, não, por que eu vou ficar de noite na praia? E a gente ficava, passa fogo na praia, fica lá. Às vezes são coisas muito simples, ou trocar de trabalho, ou coisa assim, porque, pô, a gente se prende pra caramba, sabe? E é uma questão também de virada de chave, e assim, ó, eu não sou nenhum coach do enriquecimento, nada que eu tô falando aqui é pra deixar ninguém rico, assim, tá? Mas é pra... sei lá, são experiências minhas que funcionaram pra mim, e não quer dizer que funcione exatamente pra vocês, mas assim como eu aprendo
tendo vocabulário, vendo a experiência de outras pessoas e vendo o que serve para mim, né? E eu acho que essa é a única maneira de aprender na vida, né? E crescer assim no crescimento interno, né? E libertador. Hoje em dia, né? Esse aqui é o Zygmunt Bauman, um filósofo famoso, e ele criou o conceito de modernidade sólida, modernidade líquida. E aí a modernidade sólida é aquela modernidade até ali anos 60, 70, que é tipo fábrica, conquista do espaço, né? Espaço no sentido assim, o avião te levou para outro lugar, as empresas cresceram e criaram coisas sólidas, que duram, e isso veio no mundo até, bem depois, eu acho, mas com a internet, um pouco antes, ele chama de modernidade líquida, porque a estabilidade já não é mais uma coisa, tipo assim, mesmo que tu queira, eu quero trabalhar numa empresa toda a minha vida, 40 anos, cara, não é difícil, não existe mais isso. Então, assim, você nem consegue se encaixar. As relações mudam. Hoje, tipo, até assim, os meios de produção, a forma que as pessoas coisas estabelecidas há muitos anos, tipo táxi, de repente é uma dúvida se vai ter, né? Então ele fala dessa modernidade nova que surgiu, que é tudo meio incerto, que você tem que navegar nela. Você não tem os pés firmes no chão, sabe? E é uma realidade, não é uma coisa que a gente escolhe muito, o mundo está assim, né? Tipo, e a internet, né? Tudo é experiência, é conexão. E viver no veleiro é uma metáfora disso, né? Tipo, a gente também não está com os pés no sólido e nada, né? E navega na incerteza. Mas não quer dizer que é uma vida ruim, é uma vida maravilhosa também. Ela tem os seus desafios, porque, quanto mais liberdade você tem, pode ter certeza que ela vem acompanhada de responsabilidades, né? Quanto mais segurança que você tem, geralmente você tem menos liberdade também, né? Porque está sendo cuidado, está sendo, né? Por exemplo, no carro, você tem um poste a cada, às vezes 1 quilômetro na estrada com telefone e tal, mas você não pode entrar na fazenda do vizinho, né? Tipo, razão, sei lá. No mar você está livre de tudo, você pode ir em qualquer lugar, só que a responsabilidade de se der um problema lá é com você mesmo, sabe? Assim, você que vai ter que se virar, você que vai ter que... E eu acho que eu sempre penso muito no Bauman nisso, assim, dessa nova... que viver a bordo casou com essa... de poder fazer isso, porque hoje tem internet, trabalho online, e que também o mundo é meio assim hoje, né? Mas também o livro é um mundo que, apesar das incertezas, pode te dar coisas maravilhosas que você nunca sonhou. Em 8 anos vivendo a bordo, eu conheci coisas incríveis que jamais ia conhecer, conhecendo cidades entrando pela porta da frente, sabe? No litoral, assim, no centro histórico, né? Então é uma coisa, é um mundo novo, né? E o que a gente pode aprender na vida a bordo? Mesmo quem não vai morar, acho que a maioria que não vai morar a bordo, que a vida pode ser diferente do que você está fazendo hoje. Não precisa ser. E pode ser que você dê uma pensadinha e volte atrás. Não, eu gosto disso mesmo. E é legal, e você vai ter mais convicção ainda de que você gosta, é o que vai ser para você. Mas vendo a vida de outras pessoas, não só a minha, eu acho que é um erro ver só a minha, mas, várias pessoas que eu entrevistei, com ideias muito diferentes das minhas, e junto às experiências que você tem, cara, é importante repensar se o que você está fazendo na vida hoje é o melhor que você poderia fazer, é o mais gostoso, é o que vai te fazer crescer mais, é o que vai te dar mais experiências boas na vida, quem sabe, curto, né? E aí, como frase final aqui, vocês lembram que eu expliquei o que é útil, o que é importante, né? Que a felicidade é inútil porque ela não serve a algo, ela já é importante, cara. Não precisa ter motivo para ser feliz, porque não vai me levar a nenhum lugar. É o que eu procuro. Todas as outras coisas são úteis para isso. Então eu falo com vocês assim, rumo sempre no inútil.